Mais características ainda, vantagens, esse método é super simples, tá? E se eu sei o número correto de grupos, ele tende a dar um resultado muito bom. Então ele é muito utilizado, certo? Então K-means é um algoritmo, talvez seja o mais utilizado algoritmo de agrupamento aí que se tenha, né? Por conta dessa simplicidade toda. Ele na verdade é como se a gente fosse aplicar um KNN, só que no KNN você está trabalhando com classificação, então você recebe uma instância nova e quer ver quais são as instâncias que você já tinha no treinamento que são mais próximas dela, certo? Aqui, não. Aqui você chuta grupos ou centroides ou centros de grupos iniciais e você calcula a mesma distância que você podia usar lá para o KNN, você pode usar aqui e você calcula a distância de todas as instâncias do seu conjunto de dados para aqueles centros. E aí você agrupa com base nesses resultados obtidos com as distâncias. Sempre a instância vai ser aquela, vai pertencer ao grupo que tenha como centro o centro mais próximo dela, certo? É isso que a gente vai fazer. Algumas desvantagens aqui. Você precisa dizer qual é o número de grupos, se bem que isso não é um problema sério, tá? Outra desvantagem é que todas as instâncias são forçadas a pertencer a um único grupo. Eu não posso ter uma instância que tenha mais de um grupo. Então vamos pensar numa analogia com o que a gente fazia na classificação. Quando você trabalha com KNN também é assim, você diz, olha, essa nova instância pertence à classe A, certo? E quando você trabalha com naive Bayes, por exemplo, quando um algoritmo probabilístico, você diz que ela pode pertencer à classe A ou B, mas com uma probabilidade maior para uma delas, por exemplo. Você dá a probabilidade de pertencer para cada uma das classes. Aqui você cai nesse problema de que ou é uma classe ou é outra, nesse caso aqui, ou é um grupo ou é outro, tá? Um outro problema é que ele é muito sensível a outliers. Como a gente calcula a média, certo? Então, se você tem um valor aqui que está meio fora, eu vou voltar nos exemplos que a gente fez. Quando eu tinha, por exemplo, esse nosso elemento pertencendo ao grupo verde, veja o que acontece. O centroide dele era aqui, né? Quando eu troquei só este elemento, percebam, o centroide do vermelho era aqui, caiu lá para baixo, e o centroide do verde, que era aqui, deslocou-se bastante para cá. Isso aconteceu por quê? Porque esse cara é um outlier, um cara que está bem fora, né? Ele está bem sozinho aqui, ele não faz parte, ele não está numa região densa do seu espaço. Então eles puxam demais, veja, uma única instância puxa demais o centro do grupo. Então, por isso que a gente diz que o K-means é um algoritmo que é bastante sensível a outliers, certo? Para tentar minimizar essa sensibilidade a outliers, você pode trocar, ao invés de usar a média, usar a mediana. Então aí o pessoal chama esse algoritmo de camedoides, né? E então, ao invés de usar a média, você usa a mediana, que vai acontecer o quê? Se você tem um conjunto de dados lá que tem os valores 1, 3, 5, 7, 9 para um atributo, a média vai ser 5, tá? E aí, se você tem um outro conjunto de dados muito parecido, onde para esse atributo você tem os valores 1, 3, 5, 7, mas ao invés de 9, 1009, veja a diferença na média, vai para 105. E se você considerar mediana, então o valor mediano continua sendo 5 nos dois casos, né? Com 1009 ou com 9, essa aqui seria a mediana dos dois casos, tá? Então, a mediana faz com que o seu algoritmo fique menos sensível a outliers aí, né? Estevam, vem cá. Isso é uma coisa esquisita porque você estava comentando que o nosso KNN, quando você está fazendo classificação, ele não é tão sensível a desbalanceamento, né? Mas ele também é sensível a outlier. E aqui, o desbalanceamento, como é que fica isso? Bom, aqui não tem muito essa história de desbalanceamento, porque nós estamos falando de grupos, certo? E aqui também nós estamos procurando sempre todas as instâncias de treinamento, a gente vai procurar qual a distância dela para todos os centros de grupos que a gente tem. Então isso é um pouco diferente, né? KNN é um pouco diferente daqui do K-means, principalmente por essa característica, certo? Muito bem. Agora, vamos tentar identificar alguns pontos que a gente comentava na classificação e que podem ser interessantes de serem realizados aqui, né? Os pontos sobre a análise de dados que a gente está fazendo. Diferentes tamanhos de conjunto de dados têm influência no agrupamento?
Bom, eles não vão ter influência direta, porque eu não vou contar quantas vezes acerta, quantas vezes erra, como acontecia lá na nossa classificação, certo? Porque aqui não é supervisionado. O fato é que se eu tiver um conjunto muito pequeno de dados, eu vou ter grupos normalmente menores de dados. Se tiver um conjunto bem grande de dados, eu vou ter grupos maiores de dados. Essa vai ser a influência, né? Mas não vai influenciar teoricamente diretamente num desbalanceamento, numa tendência. Agora, o que pode acontecer é que se eu tenho muito poucos exemplos, esses exemplos, por coincidência, podem ser só de um grupo. E aí, quando eu vou tentar fazer o agrupamento, eu não tenho um objetivo ou não tenho um resultado ideal, né? Então, como nós estamos falando de análise de dados, é claro que você ter uma quantidade muito pequena de dados, que essa amostra não seja estatisticamente significante, sempre é um problema, né? Mas é um problema um pouquinho diferente daquele problema que a gente tinha lá na classificação. Ou seja, não vai influenciar na precisão, porque aqui você nem mede precisão, tá? Como é que eu calculo a quantidade de grupos? Bom, esse é um problema em aberto e vocês vão ver na literatura que tem alguns algoritmos. No ECA mesmo nós temos condições de deixá-lo calcular qual seria o número de grupos mais adequado. Entretanto, isso aí, pessoal, de deixar o algoritmo calcular o número de grupos mais adequado é simplesmente deixá-lo testar vários grupos e ver quais são os grupos ou qual a quantidade de grupos que traz mais coesão, mais homogeneidade dentro dos grupos formados. Não significa que ele sabe que aquela é a melhor quantidade de grupos para o tipo de agrupamento que você quer fazer. Em outras palavras, se você quer agrupar os seus clientes com base em informações financeiras, é claro que você pode, de repente, ter um número diferente de grupos do que se você quiser agrupar os seus clientes com base em informações de localização geográfica, né? Então, quem vai poder dizer para você, para o algoritmo, qual o melhor número de grupos mesmo, é alguém que conheça do problema e saiba o que você está querendo agrupar, tá? Dizer que o algoritmo adivinha e consegue achar, não, ele consegue achar para aquela medida de distância qual seria o número de grupos mais adequado, mas você é que precisa dizer se aquela medida de distância é adequada ou não e se os atributos que você está utilizando são adequados ou não para a tarefa de agrupamento que você está trabalhando, tá? A escala e o tipo de atributos. Aqui, como você está falando de distância, certo? E você está falando de uma instância para cada centro de grupo, se você tiver atributos com escalas diferentes, eles vão influenciar mais ou menos sim na hora do agrupamento. Então, a escala e o tipo de atributo vale exatamente igual valia para o KNN quando a gente fazia em classificação. A validação cruzada aqui. O que acontece é que você pode tentar reagrupar várias vezes, certo? Mas a validação cruzada, exatamente como acontecia na classificação, ela não faz tanto sentido por conta de você teoricamente não conhecer as classes do seu problema, tá? Entretanto, vale a pena você pensar em coisas como tentar rodar mais de uma vez, como a gente comentou, ver se cai no mesmo conjunto ou não e etc. As classes desbalanceadas, na verdade, vão acabar gerando grupos de tamanhos desbalanceados, certo? Então esse vai ser o efeito aqui. E usar a matriz de confusão também não faz sentido usar a matriz de confusão exatamente como a gente usava lá na nossa classificação, mas tentar verificar quais são instâncias, por exemplo, que em mais de uma execução do algoritmo caem em um grupo ou caem em outro, vale a pena para você tentar entender e analisar isso para ver características específicas da sua base de dados, tá bom? Estas então são as características do nosso algoritmo de agrupamento K-means. Eu poderia dizer que é a aplicação sucessiva do cálculo da distância euclidiana igual a gente fazia lá no KNN. Vale lembrar que você pode implementar o K-means com outras distâncias também, igual você também pode implementar o KNN com outras distâncias, tá? Mas vale lembrar que você pode usar as mesmas distâncias que você usava para o KNN para calcular o K-means. E o cálculo, então, na mão, no braço, você vai fazer simplesmente aquelas mesmas contas, certo? De ficar procurando qual instância é mais próxima de qual. É só isso que você faz em termos de cálculos aqui. E a característica é a mesma característica algébrica de você procurar similaridade ou distância entre vetores no espaço vetorial, como acontecia lá no nosso algoritmo de classificação KNN. Agora, então, antes de executar e ver exemplos do algoritmo K-means, eu quero falar para vocês
sobre o outro algoritmo que a gente aborda nessa nossa unidade, que é o algoritmo EM, e o algoritmo EM é um algoritmo que tem como base o paradigma probabilístico.